Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Na vida, nós temos desafios diários e nós veremos sobre isso, sobre o primeiro desafio de Josué, mas logo após a vinheta. Ainda, Josué tinha que mostrar ao povo israelita que Deus era com ele. Vamos ao tema de hoje. Passando pela prova, sendo observado pelos homens. O nosso texto base está em Josué, capítulo 1, verso 17, que diz: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Imagina a prova de Josué, a primeira prova, além dele estar se reconstruindo devido à morte de Moisés, ainda tinha aquele povo observando ele para ver se ele tinha fidelidade a Deus como o próprio Moisés tinha. Deus usava Josué assim como Deus usou a Moisés. É muito ruim você estar em comparação. E Josué, ele estava vivendo este momento, passando pela prova, sendo comparado com o próprio Moisés. E na liderança de Moisés, você se lembra que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e atravessou a seco? Não molhou os pés e nada do que era daquele povo se molhou? Êxodo, capítulo 14, verso 21 e 22 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Olha que tremendo é o poder de Deus. Nós temos um vídeo sobre a ordem é marchar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E agora, Josué havia um desafio parecido. Agora Josué tinha que atravessar o Rio Jordão, ele e aquele povo. Mas a geração que saiu do Egito, ela não entrou na terra prometida. Aqueles homens de 40 anos para cima não entrou na terra prometida, eles morreram no deserto. Sabe por quê? Porque eles não confiaram em Deus. Números 14, 22 e 23, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum deles que me provocaram a verá. Então nós vemos que Deus, ele não deixou aquelas pessoas, aqueles homens de 40 anos para cima, que duvidaram do Senhor, que duvidaram que Deus iria cumprir a promessa que ele havia feito a Moisés. Esses Deus não deixou entrar na terra prometida. Mas Deus, ele é muito lindo, ele não trata o culpado como inocente, mas ele também não trata o inocente como culpado. Deus, ele poupou os filhos destes homens. Naum, no capítulo 1, verso 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Também vou deixar na descrição do vídeo um link sobre esse estudo. É muito lindo a gente entender que Deus tem o seu caminho na tormenta, o seu caminho na tempestade, aonde ele ensina o homem, aonde ele mostra para o homem o maravilhoso amor dele, o grande poder dele. Então Deus, ele deixou os filhos daqueles homens entrarem. Ezequiel 18, 19 mostra assim para nós: mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai?
porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. É lindo, então, nós entendermos a justiça de Deus. 40 anos se passaram. Aquele povo que saiu lá do Egito, aqueles homens, como eu já disse, eles tombaram no deserto, mas em compensação, os filhos, era aquela geração que iria entrar na terra prometida. Chegou o momento da entrada do povo de Israel na terra prometida. E agora? Havia um obstáculo, havia dificuldade, mas era necessário não retroceder, era necessário não recuar. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada daquele que fica olhando para trás, daquele que fica recuando diante dos desafios, daqueles que abandonam a fé por causa das dificuldades. Hebreus 10:38 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós aprendemos a ter mais intimidade com Deus a partir do momento que nós passamos por dificuldades e que nós vemos que nós não nos bastamos. Mas na verdade, em momento nenhum nós nos bastamos. Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver na dependência de Deus. E nós vamos entender que esse Rio Jordão era o rio principal lá da terra prometida, da Canaã. E esse rio era um rio grande. Ele tinha 320 quilômetros e olha, de extensão. Ele era um rio muito grande, ele desaguava no Mar Morto. E lá, nesse Rio Jordão, a Bíblia nos traz muitos milagres. A Bíblia cita muito coisas que aconteceram nesse Rio Jordão. Vamos ver um milagre, por exemplo, a cura de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, verso 14. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Vamos ver outro milagre. O machado caiu no Rio Jordão e o profeta Eliseu usou de estratégia e esse machado flutuou. Vamos ver 2 Reis, capítulo 6, verso 4 a 7. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Foi justamente no Rio Jordão. Mas olha que lindo, sabe quem estava sempre à beira do Rio Jordão batizando? João Batista. Vamos conferir em Marcos 1:5, que diz: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ah, mas tem alguém muito importante que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o nosso Mestre Jesus. Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E nós percebemos a importância desse Rio Jordão na vida daquele povo. E olha, o Senhor é aquele que honra aqueles que confiam nele. E Josué confiou no Senhor. Josué estava sendo provado até mesmo pelo povo, estava sendo observado pelo povo. E Josué, quando ele chega com o povo de frente ao Rio Jordão, justamente no momento que o Rio Jordão estava cheio, era época de chuva. Olha, possivelmente lá havia correntezas fortes. Josué 3:15 nos diz: porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Não era um momento fácil para a travessia de jeito nenhum,
mas o próprio Deus havia dito para Josué que ele, o Todo-Poderoso, seria com Josué e era necessário Josué se esforçar, era necessário Josué ter coragem, era necessário Josué não ter medo diante das dificuldades. Vamos rever Josué 1:9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué sabia que Deus estava com ele, assim como foi com Moisés. Josué sabia que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus Todo-Poderoso que iria abrir também o Rio Jordão para o povo atravessar e atravessar a seco. Josué dá ordem ao povo. Josué 1:11 diz assim: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, por dentro de 3 dias passareis este Jordão. Olha a confiança de Josué na palavra de Deus. Por dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Então nós vemos que Josué, ele confiou na promessa de Deus. Josué, ele confiou na palavra de Deus. Josué sabia que ele tinha garantia da vitória, porque assim como o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus faria. E ele tinha esta certeza, mas ele sabia que era necessário ele se esforçar. Ele sabia que Deus havia prometido para ele que ele, Josué, iria levar aquele povo até a terra prometida. E tinha um obstáculo, e esse obstáculo era necessário ser enfrentado, era necessário passar pelo obstáculo. Vamos conferir Josué 1:6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué, quando ele pensa no que Deus fala, Josué ele age, Josué ele se levanta, ele reúne o povo diante do Rio Jordão e ele fala: é necessário marcharmos, é necessário passarmos este rio, é necessário confiarmos no Senhor. Josué 3:1 fala: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem, antes que atravessassem o Rio Jordão. O povo estava lá de frente, o povo acampou, mas era só 3 dias que eles iriam pousar. Josué, ele era um homem que ele não agia precipitadamente. Josué, ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia a voz de Deus, ele cria na promessa que o Senhor havia feito. E Josué tinha a promessa de Deus. Josué podia estar até pensando, meditando na palavra de Deus, que Deus deu a garantia para ele. Vamos ver Josué 1:1 e 2, que diz assim: O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu fico imaginando Josué meditando, ele refletindo na voz de Deus, no que Deus havia falado para ele. E Josué sabia que as marcas, por exemplo, uma marca muito grande de Moisés era a obediência. Olha, a obediência de Moisés era grande, mas ele não questionava a Deus. E simplesmente Josué, ele seguiu os passos de Moisés. Ele não questionou a Deus. Após 3 dias parado diante do Rio Jordão, Josué dá ordem ao povo. Ele não agiu precipitadamente. Quantas pessoas se machucam? Quantas pessoas passam por sofrimento pelas consequências de uma ação precipitada? E Josué fala para o povo: observem, olhem a arca, porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus. A arca, Josué falou para o povo, ela vai nos conduzir. Observem, olhem para ela. Eu acho linda esta palavra, Josué 3:3.
e ordenarão ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós todos do vosso lugar e a seguireis. Então Josué está falando: prestem atenção na arca, olhem a arca, sigam a presença de Deus, vivam na presença de Deus, estejam na presença de Deus. É o que nós olhamos para nós não podemos nos afastar da presença de Deus, sabe por quê? Porque para nós estarmos na presença de Deus, nós precisamos estar negando a nós mesmos, nós precisamos renunciar aos nossos desejos, nós precisamos viver na dependência de Deus, assim nós conseguimos viver seguindo na presença de Deus. E a gente vê que Josué fala para aquele povo: sigam a presença de Deus, olhem para a presença de Deus. E olha, é necessário para que você receba, para que você viva as maravilhas e os milagres de Deus, é necessário a santificação. E Josué fala isso para o povo. Josué 3:5 fala assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É outro estudo que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Santificai-vos. Santificai-vos é justamente estejam separados para o Senhor, sirvam ao Senhor, vivam na presença do Senhor. Moisés já havia advertido o povo quanto à necessidade de deles estarem sendo separados, deles estarem vivendo a santificação, deles viverem para o Senhor. Vamos ver Levítico 11:44, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. É o Senhor falando, Ele, o Deus Todo-Poderoso, é santo. O que Deus estava falando e Moisés estava falando para o povo: sirvam ao Senhor, vivam para o Senhor, temam ao Senhor. E a Bíblia, ela nos mostra também a necessidade da santificação, porque sem santificação nós não conseguimos ficar na presença do Senhor. Hebreus 12:14 fala: esforcem-se para viver em paz com todas as pessoas e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu acho tremendo que o autor de Hebreus fala a palavra que Deus fala muito para Josué: esforçai-vos. E o autor de Hebreus fala: esforcem-se. Nós precisamos nos esforçar, e principalmente para vivermos nesse processo de santidade. E Josué sabia que Deus é o Deus que fazia maravilhas. Ele presenciou as maravilhas de Deus. Êxodo 15:11 fala assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Realmente não existe ninguém maior do que o nosso Deus, não existe nada neste mundo melhor do que o nosso Deus. A presença do nosso Deus é a melhor coisa que nós podemos buscar aqui nesta terra. Após Josué chamar o povo para santificação, para se santificarem a Deus, aí o Senhor fala para ele, e o Senhor fala que iria honrar ele na presença de todos. Josué 3:7 fala assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Louvado seja Deus. Josué ouve isso, e Josué, ele se anima, e ele anima o povo. Ele fala para o povo que eles precisavam colocar em prática o que Deus havia mandado eles fazerem. Josué 3:9-11. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus, o povo da terra que estavam ocupando a terra que Deus estaria dando ao povo de Israel. E ele ainda fala: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra
passa o Jordão diante de vós. Ah, quando a gente vê que nós não estamos só, quando nós vemos que o Senhor é aquele que cuida, quando nós vemos que o Senhor é aquele que está conosco todos os momentos, quando nós vemos que o Senhor é aquele que vai diante de nós nas batalhas, aí nós entendemos como Josué se sentia, como aquele povo que estava novamente vivendo, prestes a ver um novo milagre, e eles estavam atentos, e Josué falou justamente para eles: prestem atenção na arca. E eu falo para você, preste atenção na presença de Deus na tua vida. Não troque, não negocie a presença de Deus na tua vida por nada neste mundo. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está contigo, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te exaltará diante das pessoas. Josué 3:13 fala: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Josué falou: prestem atenção, porque as águas vão parar e vocês vão atravessar. Oh, louvado seja Deus! Não existe impossível para Deus. Coloque tudo diante de Deus, confia no Senhor, porque o Senhor é aquele que faz milagres e maravilhas. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que estava abrindo o Rio Jordão, e é o mesmo Deus que nós servimos, e é o Deus que não muda, é o Deus que opera, é o Deus que transforma, é o Deus que age a favor do povo dele. Josué capítulo 3, verso 15 e 16. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. O povo passou em seco, porque o Todo-Poderoso estava com eles. Por isso que nós não devemos temer, por isso que nós não devemos nos amedrontar. Nós temos o Todo-Poderoso conosco. Josué capítulo 3, verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Glória a Deus! Antes de Deus honrar a Josué, Deus, ele falou algo para Josué. Deus falou que Josué precisava crer nas promessas que o Senhor havia feito para ele. Josué precisava crer que Deus estava com ele, assim como esteve com Moisés. Então a primeira atitude que a gente vê de Josué precisou crer no que o Senhor falou. Quantas pessoas perdem suas bênçãos porque deixam de crer, porque acha que está demorando, porque não está vendo algo acontecer e param de crer. Mas Josué, ele creu, e porque ele creu, o Senhor agiu. Outra atitude de Josué, ele precisou fazer a parte dele, e ele precisou agir, ele precisou se levantar, ele precisou falar com o povo, ele precisou entender que além do Senhor ter prometido para ele, aquele povo estava observando ele, e ele precisou fazer a parte dele. Ele creu e ele agiu. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas teve mais uma coisa que Josué precisou fazer. Ele precisou mostrar para aquele povo que era um povo até mesmo desconfiado, até mesmo incrédulo, um povo rebelde, um povo que estava simplesmente seguindo as ordens de Josué.
e vendo e conferindo se Deus estava com ele, mas Deus estava com ele. E Josué precisou mostrar para aquele povo que era necessário andar na presença de Deus, que era necessário estar se santificando para ver o agir de Deus. Josué 4:14, para nós concluirmos: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Então, só para você entender, para que o Senhor honrasse a Josué, para que o Senhor exaltasse a Josué diante daquele povo, primeiro, Josué precisou crer nas promessas do Senhor. Segundo, Josué precisou fazer a parte dele, Josué precisou agir. E terceiro, Josué precisou mostrar para aquele povo que a santificação, que andar na presença do Senhor é essencial na vida daquele que quer bênçãos, que quer servir ao Senhor, que quer caminhar com o Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo, então, os links que eu comentei sobre a ordem é marchar, sobre santificação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.